Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente. O meu nome é Ivan Barasnevícios e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Aê, palmas, palmas, muitas palmas, é isso aí. Quero agradecer todo mundo aí que sempre acompanha a gente, todo mundo que sempre acompanha o nosso trabalho, isso é muito importante, certo? Para que a gente possa fazer sempre o melhor programa para você. E é isso, hoje a gente tem uma entrevista aqui muito especial aqui com uma figura muito importante aqui do rock progressivo e é isso, mas antes de falar quem é, eu vou falar um pouco aqui sobre a Venegas Music, que é a rede de escolas de música que dá nome ao programa. Então, funciona assim, a Venegas Music é uma rede de escolas que fica na zona sul de São Paulo. Atualmente nós temos 3 unidades, para que você possa saber qual que fica mais próxima de você, dá uma olhada lá no nosso site, o endereço é www.venegasmusic.com. Está passando na tela neste momento para que você possa acessar e dar uma olhada no nosso trabalho, tá? Vale lembrar que lá no site tem bastante informação sobre a escola, né? Ali na Venegas a gente só usa equipamento profissional, então você vai encontrar lá as melhores marcas para você ter o melhor som, o melhor conforto durante as aulas. Vale lembrar também, lá na escola a gente só trabalha com material apostilado, tem um amplo material didático para que você possa fazer o melhor curso que você puder. E vale lembrar também que os nossos professores têm formação em música, beleza? Isso é muito importante sobre a gente. Então, dá uma olhada lá no nosso site, www.venegasmusic.com. Qualquer dúvida, estamos aqui ao vivo na Just TV, é só perguntar que eu respondo na hora, beleza? Então é isso. E o nosso entrevistado de hoje é uma grande honra receber aqui o Pedro Baldanza. Aê! Beleza aí, Pedrão? Tudo na paz? Ah, caminhando. É isso, o Pedrão, ele é baixista, né? Foi baixista, além de vários outros trabalhos, mas ele é muito conhecido por ter tocado com o Som Nosso de Cada Dia, né? Um dos maiores expoentes do rock progressivo, tá? Uma banda que tem 2 discos bem conhecidos lançados aqui nos anos 70, né? E fizeram parte dessa cena aí que também foi composta por, enfim, Mutantes, o Terço, Casa das Máquinas e outras bandas, né? E, primeira coisa, quero te agradecer aí imensamente por você ter aceitado aí o nosso convite aí, né? Para mim é um prazer, é uma muito honra. Legal como o nosso programa, né, tem a ver com uma escola de música e tal. É muito importante que a galera que está aprendendo tal conheça, né, o seu trabalho e de outras bandas, né, que tem a ver com esse cenário. Aí que é interessante e também conhecer manifestações artísticas e musicais de pessoas, de repente, que têm uma outra formação completamente diferente, né? Da que normalmente a gente está acostumado, hoje em dia, principalmente, né? Nesse tempo que a gente vive, com tantas informações e tal. Então é bonito ver a meninada toda estudando. Agora é interessante também conhecer figuras que tiveram uma outra formação, exatamente, né? Essa é a ideia. Que caminham de uma outra forma na música também, né? Então eu queria que você comentasse um pouco, assim, a história do Som Nosso de Cada Dia é bastante conhecida, tal, né? Daqui a pouco a gente fala dos 2 discos mais conhecidos, assim. Mas como é que foi antes do Som Nosso, assim? Com quem que você tocou? Como é que foi que aconteceu o embrião da banda e tudo mais? É interessante, porque eu toco desde menino, eu sempre toquei, sempre gostei, sempre fui ligado, sempre fui amarradão em música. Vivia numa fazenda, não tinha condições de comprar instrumento, nada, mas era apaixonado. Aí acabei trabalhando com um conjunto como road, fui seguindo, fiz várias coisas. Aí fui aprendendo, fui brincando com o instrumento, até que conheci os Novos Baianos. Uma época que eles apareceram em São Paulo, bem no início, no final dos anos 60, eles vieram para São Paulo porque eles tinham feito um sucesso grande com uma música chamada Ferro na Boneca, na Bahia, né? Aí o empresário Marcos Lázaro trouxe eles para cá e acabei conhecendo eles e acabei tocando com eles. Aí o Pepeu veio, ficou morando com a gente um tempão, ficou morando comigo, a banda que a gente tinha de baile, que chamava Enigmas, né? Porque eu sou assim, um fruto do baile school, né? A coisa do baile, da noite. Eu sou um músico que sou autodidata. Eu comecei a trabalhar ouvindo e prestando atenção, desenvolvendo bem o ouvido para pegar as coisas da forma correta. E aí fui desenvolvendo outras ondas, fui curtindo, fui gostando de fazer
umas misturas de rock com coisa brasileira, com levadas brasileiras e tal. Eu gostava de fazer essa junção. E sempre considerada completamente anticomercial na época. A gente não conseguia espaço para esse tipo de música, né? Até que eu acabei conhecendo o Manito, o Pedrinho. A gente ia montar um conjunto de baile na época, tá? Chamava Bloco Cabala. E nessa época, esse Bloco Cabala já tinha a cara toda pintada, antes de Secos e Molhados. A gente já tinha essa onda de fazer as caras pintadas. Isso foi quando, mais ou menos? Isso é 69, 70. 70. E aí passamos um tempo tentando esse conjunto de baile, até que um dia o Manito me viu tocando minhas músicas. Aí ele se amarrou, a gente começou a tirar as músicas, tirar onda e inventamos essa parada. Começamos a fazer essa onda que, de uma certa forma, foi intitulada por todo mundo como progressiva. E, na verdade, eu não tinha nem ideia do que era o progressivo. Acabei criando um conceito para mim do progressivo que eu acho interessante hoje em dia. Porque eu não gosto de gente que fala que o progressivo é o erudito carregado de uma outra forma. Não. Eu acho que progressivo está em tudo. A vida é progressiva, o mundo, a evolução das coisas, tudo é progressivo. Então, em qualquer música você pode achar esquemas progressivos nela, entendeu? Eu, pelo menos, penso assim. Então, eu não aceito que seja só um subproduto do erudito misturado com rock, não. Isso é uma outra onda, mas eu acho que essa parada do progressivo, ele pipocou em vários lugares do mundo. Não foi porque um ouviu o outro e começou a tocar, não, as coisas foram acontecendo. O dia que eu e Pedrinho ouvimos Gentle Giant, King Crimson, a gente, pô, cara, que barato, olha, a nossa onda, o que a gente está fazendo. E a gente nunca tinha ouvido, entendeu? Então, esse processo que aconteceu com a música nessa época foi muito interessante. Tanto que eu vejo que até hoje está bem marcado na cabeça de todo mundo, mesmo a juventude, mesmo a garotada hoje em dia, vai buscar informações lá naquela época, porque foi um momento de descobertas, né? Muito interessante. Então, a partir desse conceito, né, do que seria o progressivo, né, dá para se entender claramente, pelo menos para mim, assim, o que acontece com aquele segundo disco do Som Nosso de Cada Dia, né? Se a gente pensar a partir desse conceito, aquela parte funk desse disco torna-se progressiva também. De uma certa forma, sim, porque a gente tocava funk de uma forma roqueira. A gente não tocava funk como tocam os negrões, entendeu? A gente fazia um funk rock, na verdade, a gente misturava. Porque vinha aquela pegada, você vê, naquela época eu tocava de palheta. Então era tudo assim, as levadas todas eram na agulha, era tudo rapidinho. Mas pensando no rock, entendeu? Pensando no rock. E a gente tinha feito um trabalho, na verdade, aquela história dos funks aconteceu da seguinte forma. Tínhamos feito um trabalho que chamava Amazônia. Então foi tipo uma ópera que a gente fez, entendeu? Foi uma suíte grandona, Amazônia, que inclusive quem abriu o espaço para a gente, porque ouviu e adorou, foi o Rogério Duprá. Foi no estúdio da Vice-Versa, na época que a gente gravou. Quando a gente preparou isso, a gente foi procurar a Continental para mostrar para eles, porque afinal de contas a gente tinha feito o Snags lá. E aí a atitude deles foi ouvir aquilo e falar, não, gente, isso aí é anticomercial, isso aí não funciona, vocês têm que fazer um rock mais comercial e tal, papapá. Aí a gente desistiu de lançar na Continental e ficamos com o disco debaixo do braço pronto, independente. Até que uns amigos da gente, que era o Tony Bizarro, que trabalhava na CBS na época, ele sabia que eu e o Pedrinho tínhamos uma série de funks, que a gente brincava com os funks em casa e tal, tocava os funk, gostava de tocar, porque a gente já tinha tocado nas Bocas em Santos e tínhamos curtido muito o funk, sabe, o pessoal lá do comecinho mesmo, sabe? Então a gente gostava e fazia uns funk de brincadeira em casa. E ele sabia, porque ele de vez em quando frequentava a nossa casa e conhecia. Aí ele sabia da nossa situação, porque a gente tinha que pagar o disco, né? A gente tinha que pagar a gravação. Aí ele ofereceu o seguinte para a gente, ele falou, olha gente, vamos fazer o seguinte, vocês gravam esses funks para mim, entendeu? E eu pago, a CBS paga a despesa do estúdio para vocês. Bom, a gente adorou, falou, pô, beleza, escapamos dessa confusão de ficar devendo pro Rogério, né? Pagamos o Rogério. E aí, cara, os caras resolveram lançar aquilo. Aí a gente falou, bicho, mas pô, nós temos já a Amazônia inteira. Não, mas a gente tem que misturar e tal. Aí eu e Pedrinho tivemos essa ideia do sábado e domingo.
Falou, bicho, vamos fazer um negócio de sábado que é meio dançante e tal, parará, essa onda, vamos botar os nossos funks nessa onda, já com outras estruturas, que você pode ver que mesmo naquela época a gente já fazia o funk com outro toque. Não, que isso é legal ressaltar, para que não se confunda, né? De repente, teve esse contexto aí, vamos fazer uma coisa mais aberta, assim, mas musicalmente é muito rico, tem muitos arranjos, né? Nossa, ali tem pessoas que ouviram, músicos do Rio de Janeiro que ouviram o nosso trabalho e fizeram questão de participar. Tem um cara, por exemplo, Lincoln Olivetti, Robson Jorge, o Oberdan, falecido Oberdan, que depois montou Black Hill. Pra você ter uma ideia, por exemplo, essa é uma coisa que a gente tem na nossa história. Nós tínhamos essa canção chamada Black Hill, gravamos ela. O Oberdan, quando foi botar os metais, né, ele que montou os metais pra gente. Ele que tocou os arranjos do Lincoln, né? Aí ele chegou pra gente e falou, pô, cara, demais essa onda, cara. Adorei esse barato que vocês fizeram aí. Pô, bicho, eu vou fazer uma banda com esse nome. Falei, bicho, fica à vontade. Aí ele fez o Black Hill depois, né? Montou a banda Black Hill. Foi em cima de um tema, que ele falava, pô, esses roqueiros paulistas são tudo maluco, aí, ó, que legal, vamos nessa onda, vamos pegar essa música, pegar esse nome aí, vamos botar numa banda. Olha que engraçado, né? Muito engraçado. Então a gente estava meio ligado àquela história do funk, sabe? E como é que foi a recepção? Assim, porque a partir dos Snags, o Snags é de 74, né? Saiu em 74. Né? Isso foi bem divulgado e tal, porque teve a turnê com o Alice Cooper e tudo mais, né? Mas como é que foi a recepção, né, desse lado, o lado sábado do disco? Rapaz, foi muito maluco, porque em alguns lugares, alguns fãs execravam a gente. Achavam que a gente tinha enlouquecido, que pô, não era nada disso, que a gente estava pirado, estava maluco e não fazia mais nada. E outros adoravam, cara. Outros vinham e falavam, pô, cara, que barato, pô, que legal, que onda legal e tal. Nessa, eu e o Pedrinho acabamos depois montando um som nosso com metais, a gente fez uma época com metaleira e tal, fizemos uns festivais, uns 3 ou 4 festivais de rock com uma bandona mesmo, assim, com 13 elementos e tal, que era uma onda que a gente curtia, né? Gostava, eu adorava, cara, tocar com banda, adorava tocar. E a gente montou uma banda um tempo para fazer os funks, para curtir essa onda, entendeu? Ficou super legal, porque eu me lembro que quando a gente fez esse disco lá na CBS, eles chamaram o Lincoln para o Lincoln escrever os nossos arranjos. Porque eu passava para os caras, mas os caras, não, Pedro, vamos fazer o seguinte, vou chamar o Lincoln, que o Lincoln escreve isso aí rapidinho, o que você está fazendo, e aí fica mais fácil de a gente tocar. Aí então a gente passou o Lincoln que escreveu, e o Lincoln se amarrou. Aí chamou o Robson Jorge, que tocou uns pianos com a gente e tal. Aí fizemos uma coisa super legal, cara, na época. E só não conseguimos botar para frente isso porque a gente não conseguiu um respaldo de produção, sabe? A gente não tinha a manha de ser produtor, a gente era só músico, não tinha a manha de organizar, vender bem isso e tal, não tínhamos empresário, sabe? Fazíamos os shows e pagávamos todo mundo e ficávamos sem um tostão no bolso. Pô, a gente fez vários, Bandeirantes, por exemplo, a gente fez uma vez uma temporada no Bandeirantes, 5 dias de Bandeirantes completamente lotado, cara. No final dos shows, a gente fez uma conta, a gente tinha ganho o dinheiro que era o suficiente para comprar cada um carro zero. Aí fomos dormir na casa de um maluco, amigo, no outro dia não tinha mais um tostão, roubaram o dinheiro. Então essas coisas aconteciam muito naquela época, entendeu? Era muito underground, a gente não tinha produção, não tinha... Então as bandas que tinham produção, tipo Mutantes, outras... essas estavam caminhando bem, né? Estavam caminhando, estavam dentro da mídia e tal. E a gente era muito underground, a gente não conseguia espaço na mídia. Poucos caras abriam espaço, entendeu? Isso era uma dificuldade que a gente tinha. Também porque a gente era muito, de uma certa forma, muito... meio irracional, sabe? Era, assim, meio como posso te dizer a palavra certa? Radical, sabe, assim, nas coisas. Eu era muito radical. Às vezes o cara diz, pô, Pedrão, o que você acha da música? Eu falo, bicho, isso é uma bosta, cara. Isso aí é ruim pra cacete, olha, bicho, você vê, essa levada fulano de tal já fez e tal. E, cara, eu falava a verdade, na boa, sem querer ser sacana e tal. E era entendido como uma coisa sacana, entendeu? Então era complicado isso, sabe? Era difícil, às vezes, você conseguir a amizade dos caras, ou conseguir espaço dentro dos jornais. E aí, a gente falou aí a respeito do processo
de produção, de onde que surgiu o Sábado e Domingo, né? E o primeiro disco clássico, o Snags, assim, qual que foi a onda? Como é que foi ali? O Snags aconteceu justamente da formação da gente em cima das músicas que eu tinha de violão. Porque o trabalho todo do Snags, praticamente, são todas minhas músicas. Tem uma música que eu fiz com o Pedrinho, que entrou depois, e uma música do Gastão, que já tocava antes, que era o Bicho do Mato. Tinha uma do François também, que eu já tocava, que era o Tinta Preta Fosca, que já era uma onda que a gente brincava. Então, eu tocava essas músicas e o Manito um dia entrou, eu não vi ele ficou ouvindo as músicas e chegou pra mim e falou, pô, cara, não vamos fazer mais conjunto de baile não, vamos tocar essas músicas tuas aí, cara. Vamos nessa onda aí, que essa onda é legal e tal. Aí eu comecei a passar os arranjos que eu tinha de violão para eles. Aí Pedrinho foi fazendo as bateras, o Bonito foi montando nos teclados as coisas, montando, ele tinha 2, 3 teclados, tinha um Hammond. Então a gente teve aí foi interessante, porque eles foram passando, de uma certa forma, o Manito foi pegando as frases das coisas que eu fazia e botou tudo isso nos arranjos. Então ficou lindo, cara, ficou diferente, entendeu? E tinha muita coisa, tínhamos maracatu, no Massavilha tá cheio de maracatu, de levada bem brasileira misturada com rock, entendeu? Com certeza. Então, ó, galera, fiquem ligados aí. Snags, 1974, aí tem o Sábado e Domingo, que é 76 para 77. Aí tem outras gravações depois que ficaram tem um nessa live, época, né? Tem um live 94. Vou mostrar aqui, Nil. Ó, isso aqui é muito bacana, eu aconselho todo mundo a conhecer. O Live 94. Esse foi um trabalho que a gente montou, porque o Som Nosso trabalhou até 78, 79 e parou. Ficou difícil de a gente manter. Então cada um tinha que seguir seu caminho, cada um tinha que viver, eu tinha que sustentar meus filhos, Pedrinho também agitando mil coisas. Aí a gente parou. Aí o que aconteceu? Em 94 rolou uma coisa de a gente voltar. Eu meio que incentivei o Pedrinho a vir para São Paulo, o Manito e tal, e a gente resolveu retomar o trabalho, né? Ensaiamos, esse disco foi um ensaio teve para esse disco, um ensaio, foi gravado ao vivo direto, foi um ensaio só. E nesse show apareceram os japoneses que queriam levar a gente para o Japão, para um festival de música progressiva. Aí marcamos tudo, o trabalho ia ser em 95, né? Aí a gente já agitando tudo e já batalhando para lançar no Japão, já estava lançado de uma certa forma o Snags, porque o Março da Progressive já tinha lançado lá também. Cara, e aí, infelizmente, Pedrinho resolveu ir tocar lá em cima. Aí, bicho, me quebrou, entendeu? Eu falei, não é para voltar de jeito nenhum. Parei geral de pensar em Som Nosso. Até que agora, em 2000 e pouco, 2007, tivemos um convite do pessoal da Virada que queria que a gente tocasse o Snags, né? E nos ofereceram um municipal para a gente tocar o Snags. Aí o que aconteceu? Eu juntei uma meninada, Marcelo, Esquevano, juntei o Fernando Cardoso, tecladista que é do Violeta de Outono. O Marcelo toca numa banda, tem um trio também malucão pesado. Aí peguei uns meninos para voz e tal e montei, entendeu? O Snags. Cara, tava lotado o municipal, foi um arraso, né? Aí pintaram alguns convites, aí começamos a fazer. Eu comecei a armar algumas coisas pro Som Nosso, mas só coisas grandes, assim, tipo festivais e tal, pra gente tocar em lugar grande, né? E é difícil, hoje em dia é muito difícil, a gente tá aí à disposição, eu já tentei, eu estou à disposição de bandas, dessas bandas modernas, se quiserem que os dinossauros abram o show, vai ser super legal, porque sempre a receptividade do público tem sido maravilhosa. Nós vamos fazer agora, em 3 de junho, nós vamos tocar em Itabirito, que é um festival que chama Camping Rock, em Minas, 40 quilômetros de Belo Horizonte. Cara, tá um buchincho imenso, vai ser super legal, entendeu? E essa coisa que é legal do Som Nosso. O Som Nosso agrega muita gente, muitas tribos diferentes, entendeu? Isso aqui é muito interessante, porque você vê metaleiro, você vê MPB, você vê roqueiro, você vê progressivo, funkeiro, tem um bando de gente que gosta, entendeu? Pesquisando, assim, e tal, exato, né? Quem estudando, atrás, a meninada estuda muitas coisas. Quem for atrás, né,
do Som Nosso de Cada Dia, tal, vai achar uma porrada de blog, um monte de coisa, assim, o pessoal tratando. Isso deve ser muito legal, Nossa, né? Porque cara, é uma o pessoal honra, tratando um com muito orgulho, respeito. cara, assim. é um orgulho impressionante que eu sinto, sabe? O Snags é tratado, É. é um verdadeiro clássico, né? Considerado pela meninada. Você vê, por exemplo, eu quando vim para São Paulo de novo, no ano 2000, eu vim meio com medo, porque o Som Nosso tinha um estigma de gente doidona, de maluco, todo mundo era doidão. Então tinha esse estigma, então era difícil às vezes conseguir trabalho, porque eu falei, bicho, não, os caras são doidões, não chama. Então era complicado, e eu vim com medo, cara, eu voltei para São Paulo com medo, eu não falava nada, não falava para ninguém que eu era Pedrão do Som Nosso, não dizia nada. Fui trabalhar de garçom no estúdio, ali na 13 de Maio, fui trabalhar assim, ajudante do estúdio, limpava as coisas, arrumava, eu dormia dentro de um escritório lá e tal, e arrumava as coisas. Aí um dia eu estou passando por uns meninos, eles estão no computador lá, e eu virei para ele e falei, pô, bicho, experimenta tal acorde aí e tal, que eu acho que é melhor. Ele não falou nada, quando eu voltei ele estava mexendo numa coisa, ele falou, ô tio, você é músico, tio? Eu falei, eu já toquei bastante e tal. Pô, legal, tio, que legal, pô, dá uma força aí. Eu comecei a ajudar ele a fazer as coisas lá. Aí de repente eu falei, pô, tinha uma banda, Som Nosso. Porra, você é o Pedrão, blá, 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 blá. E aí que eu comecei a descobrir que existia um culto todo a respeito disso. Existiam comunidades no Orkut que eu não sabia. Porque eu, como análogo total, cara, é aquela velha história de digital, eu estou começando a aprender agora a mexer, sabe? Então eu sempre fui analogão. Então eu não sabia o que era computador, não sabia mexer em nada, não tinha hoje você e-mail. está passando na internet, olha só que loucura. Então, você vê, eu me sinto privilegiado nesse mundo, nesse tempo, porque eu estou pegando uma transição muito maluca, cara. Eu estou vindo de um movimento, assim, que é mais ou menos o princípio desse negócio, dessa loucura toda, né? A transformação dessa loucura, porque, pô, eu ouvi os caras lá atrás, bicho, eu ouvi os Coltrane da vida, essa gente toda, eu ouvi lá atrás, assim, e fiquei maravilhado quando eu comecei a ouvir isso tudo, assim, limpinho, fresquinho de novo, entendeu? Mas remasterizado, com som, achei maravilhoso, então, fui curtindo isso, e essa coisa foi uma descoberta imensa para os músicos de hoje em dia. Você pode ver, o próprio Pixinga sempre fala isso. E, pô, cara, se o cara quer aprender a solar, quer ser fera brava mesmo, quer mexer com instrumento e ser um solista, tem que ir lá atrás, tem que buscar os caras lá de trás. Consultar as fontes. Né? Os Coltranes da vida, tem que ir lá atrás mesmo buscar os caras, entendeu? Porque eles é que inventaram essas histórias todas. Hoje só se criam novos timbres para isso, né? É isso aí. E falando nisso, a gente vai colocar o Pedrão Baldanza aqui numa bem legal e a gente vai tocar Footprints aqui. Vamos lá? Mó roubada, você viu? Me botou na mão roubada. É isso vamos aí, lá, vamos então brincar. vamos lá.
É isso aí. Coisa fina. Ah, muito bom. Pra mim é uma honra tocar Muito contigo, bom, Ivan. muito bom. Lindo. Você Que é isso, conhece eu a que- praia. Eu Você que conhece digo bem a isso. praia. Eu, puxa vida, eu só faço uma brincadeirinha, só a condução. É, imagina, né? Aliás, vamos falar. A gente estava falando aqui, a gente estava tocando Footprints aqui, né? E conversando anteriormente sobre o seu período pós Som Nosso de Cada Dia, né? Acho que seria legal relatar isso aí para a galera. Como é que foi? Porque ó, o Som Nosso, vamos dizer assim, terminou no final da década de 70, né? 78. Aí por você começou a fazer outras coisas, você É, tocou com uma galera aí. Na verdade, o que acontecia é que eu pirei. Como eu tinha te contado no carro, eu pirei, cara. Eu achei que eu não sabia tocar. Falei, pô, bicho, eu não sei tocar, porque eu não consigo tocar temas, esses temas de jazz, eu não sei, eu não tenho esse estudo das escalas, de como é que funciona e tal. Eu não sabia nada disso, cara. E queria aprender, mas não tinha ninguém para me ensinar também. Naquela época a gente só tinha aquela professora Marlene, aquela coisa de pianinho e tal. Então, assim, ojeriza disso, entendeu? Eu queria distância desse negócio, porque sempre que começava a estudar, parecia que aquilo já era uma coisa antiga pra cacete na cabeça, então ficava difícil, entendeu? Ficou difícil para manter essa onda. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me ligar em sair fora para tocar com outras pessoas, porque eu achei que eu não sabia tocar. Aí fui embora para o Rio, e lá no Rio conheci umas pessoas, fui devagarinho, fui tocando num lugar, em outro e tal, até tocar com as frenéticas. Aí rolou de tocar com as frenéticas, tocando com elas, o César Mariano foi chamado para fazer uma direção musical e os arranjos de um disco delas, que era um disco em homenagem ao Lamartine Babo, né? Aí nessa época ele quis ouvir a banda tocando, né? Ele falou, não, vamos ver a banda de vocês, vamos ver se de repente eu trago alguém de lá. E nessa ele gostou do meu toque, gostou do toque do batera, gostou do pisca também, do guitarra, nos chamou e a gente gravou o disco inteiro e tal, né? Gravamos o disco. Aí um dia ele ouvindo o disco, assim, ouvindo os master ainda em casa e tal, a Elise ouviu e falou, pô, bicho, quero esse baixista aí, traz esse baixista aí para tocar com a gente e tal. Fui tocar com ela, fiz um disco com ela, que é o Elis, que foi feito na Odeon, que é o Vivendo e Aprendendo a Jogar, todas essas canções aí, Vento de Maio, todas essas canções todas dessa época, né? Que bacana. Foi um disco interessante e me abriu muitas praias de gravação, entendeu? Aí comecei a gravar com o César bastante, ele me chamava, eu gravei com Simone, gravei Fafá, gravei uma série de Elba Ramalho, uma série de coisas dessa com ele. E gravei também Ney Matogrosso, aí fui tocar com o Ney Matogrosso, toquei com ele uns 4 anos, 5 anos, gravei uns 4 discos com ele, que era aquele auge de sucesso, Homem com H, todas aquelas histórias, a gente estava trabalhando lá, eu estava trabalhando lá com eles. E, cara, fui me firmando de novo como músico, fui descobrindo, falando, pô, peraí, eu sei tocar, caramba, eu não sou tão burro assim. Aí sabe aquela coisa de, pô, e eu sempre tive, como eu estava te contando, eu sempre fui um cara que toquei para o conjunto. Eu nunca fui um cara ligado em ser um solista, um cara de frente e tal. Não, eu sempre gostei de tocar para a banda. Tanto é que o contrabaixo, de uma certa forma, apareceu na minha vida, tipo assim, o que precisa na banda? Ah, eu toco contrabaixo, vamos lá então, que eu pego e toco. A coisa foi meio assim, entendeu? Falando nisso, né, só para dar uma ideia, você acha então, por exemplo, que existe hoje em dia, sei lá, uma certa subversão do papel do contrabaixo, assim como a gente estava falando? Eu acredito nisso também, porque de uma certa forma se desenvolveu muito os baixistas, as escalas, essa história, todos os estudos desenvolveram muito. E os instrumentistas, os baixistas meio que começaram a solar no instrumento, que era uma coisa inimaginável, né? Antes dos anos 70, antes do Pastório, antes desse povo, era meio inimaginável. Tinha uns caras de jazz que faziam solos e tal, dentro dos trios, mas era uma coisa bem, né? Ali, a parte dele, só aquele standardzinho e tal. Agora, essa coisa do baixo solista começou a partir dali, né? E foi se aperfeiçoando, foi cada vez se aperfeiçoando mais, cada mais estilos, mais músicos cada vez melhores, baixistas impressionantes, né? Aí desenvolveu toda uma história de solistas. E eu particularmente acho que eu sinto que o instrumento, o contrabaixo, ele é meio que uma ponte entre harmonia e ritmo. Eu o vejo assim, como uma ligação.
entre as duas coisas. Então, é muito importante, no meu entender, que o baixo sempre esteja ligado ao ritmo e à harmonia. Ele tem que fazer esse meio de campo aí, entendeu? Sem esse meio de campo, a música fica capenga, eu acho, assim, eu sinto isso, entendeu? A não ser que você vá estruturar a coisa dentro de um outro pensamento completamente diferente. Mas para essa coisa que a gente conhece hoje em dia, o instrumento, eu acho que ele tem mais a ver como condução do que propriamente como instrumento de solo. Acho maravilhoso os solistas, acho incríveis, acho interessantíssimo. Agora, sinto às vezes que a meninada que está começando, a meninada está esquecendo um pouco de condução, está mais preocupada em ser solista do que conduzir, né? Conduzir as bandas, conduzir o som que está ouvindo, entendeu? Saber fazer a cama redonda para isso, né? Que é uma coisa que a música popular, de uma certa forma, me ajudou muito. Você tocar com gravação e tal, essas gravações com Fafá, com Gal Costa, com essa gente toda. Inclusive com Gal Costa eu toquei uns 4 anos também, viajei o mundo inteiro com ela. Tive a honra de tocar no Carnegie Hall com ela, assim, com os caras da Heavy Mason assistindo, assim. Pô, foi maravilhoso, cara. Eu com ela trabalhei muito, fiz muitas coisas bonitas. Legal. Agora, assim, que histórias memoráveis, assim, sei lá, ou experiências de gravação, ou sons que para você são memoráveis, assim, dessa galera que você tocou nessa fase aí depois do Som Nosso de Cada Dia, assim, o que você pode ressaltar? Olha, os trabalhos com o César sempre foram muito lindos, sempre foram muito bonitos, sempre foi muito gostoso tocar com o César. César é o tipo de arranjador que ele não vem com nada pronto para você, sabe? Ele chega, senta, põe a fita ali em cima do piano e vamos escutar. Aí cada um dá de si. Então eu acho que esse é o arranjador perfeito, entendeu? O cara que sabe tirar de você aquilo que você tem de melhor. E não tentar fazer com que você toque aquilo que ele acha que é melhor, entendeu? Ele tira de você o que você tem de melhor e acopla ao trabalho. Então ele tem que ter assim, a sacação e a experiência de saber quem ele chama para o trabalho, para ele deixar o cara livre, deixar o cara à vontade. Então é maravilhoso, sabe? Adorei muito, os trabalhos com o César sempre foram muito bons. Puxa, trabalhei com outro cara muito bom também, o Eduardo Souto Neto, que é maravilhoso. Com ele eu gravei um sucesso impressionante, que era de um cantor chamado Dalton. Muito Estranho chamava a música, foi um sucesso imenso no final dos anos 70. Eu gravei com ele também. E trabalhei muito com o Lincoln Olivetti, que para mim foi uma escola imensa, entendeu? Eu ia para a casa do Lincoln, ficava lá uma semana e trabalhando com o Lincoln e fazendo as coisas. Pô, com ele também foi uma escola imensa para essa coisa de condução, de baixo no chão, sabe? Como ele brincava, ele falava assim, não, sem chuva, Pedrão, não chove não, sem solo, não põe nada não, vamos na condução. E cara, foi maravilhoso isso, porque aí eu, de uma certa forma, voltei pro meu tempo de funk lá atrás, entendeu? Nas boates, onde a coisa era a condução, você tinha um groove e naquele groove você ia embora, entendeu? Que era o grande barato. Então no Rio as coisas aconteceram muito assim, e porra, bicho, fiz coisas memoráveis, cara. Fiz uns shows com o Lobão maravilhosos, foram muito interessantes. Com o João Donato, no People. Essa foi demais, porque eu cheguei lá para tocar, o baixista, o Rubão Sabino, que era um cara que tocava com o Gil na época. Um baixista ótimo ele, o Rubão. E ele fazia com o João Donato. Aí, pô, me deu uma fita com as músicas do João Donato que ele estava fazendo, né? Aí me deu a fita, eu levei para casa. Pô, eu não leio nada, então é aquela coisa, eu só sei cifra e não tinha nada escrito. Aí passei 3 dias, cara, tirando as músicas, tirei as músicas, tava com elas na ponta do dedo, né? Cheguei para tocar, o João Donato olhou e falou, ué, não é o Rubão? Eu falei, não, é o Rubão que tá fazendo com o Gil, eu que vim fazendo a vez dele, João. Ele falou, é mesmo? Ah, então tá. Aí eu falei, pô, é a mesma lista? Não, vamos tocar outras músicas. Vamos tocar outras músicas. Bicho, que roubada. Mas foi o maior barato, me dei bem. Aí no final do show ele falou, pô, bicho, volta amanhã, vamos tocar de novo aí com a gente e tal. Aí toquei com ele um tempo, fiz a temporada do People lá com ele. Ele, o Robertinho Silva, que também é um figuraço, sabe assim.
é necessário pensar rápido, né, nessa hora. Puxa, E aí tudo entra, sabe? Aí vem entra aquela a coisa... escola do baile, né? Exatamente, vem a coisa do ouvido, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande, eu reparo nisso, por exemplo, eu divido aluguel com um grande amigo, o Paulão, que é violonista, um violonista muito legal. E ele, às vezes, tem que tirar as canções das cantoras e tal, ele tá tirando lá, ele tá acompanhando, eu falo, bicho, isso aí é tal. Aí, pô, sacana, pô, eu tenho um ouvido bom, eu sei onde é que tá a nota, eu sei o que vai acontecer ali, entendeu? Sem saber ela de uma forma, vamos dizer, técnica. Eu sei por coração, por emoção, entendeu? Por experiência de ouvir a nota e falar, é por ali. A coisa é meio assim, entendeu? O meu desenvolvimento musical foi muito dentro desse pensamento, entendeu? Com certeza, muito bacana, é isso. E vamos fazer mais uma? Vamos fazer o blues? Com o maior prazer. É isso, a gente vai tocar um blues aqui. Fred the Freeloader. Faz a contagem pra mim, como é que é ela? E 1, 2, 3, 4.
É isso aí, muito bom. Que bom, cara. Muito bom, muito bom. Divertidíssimo. Divertidíssimo, muito bacana. Vida. É muito gostoso, pô. Ainda temos algum tempo ainda. Vamos falar aqui rapidamente. Você vai ter que voltar aqui pra gente falar mais um monte de outras coisas, porque é muita informação, muita conversa pra gente ter aqui. Quero mostrar mais um trabalho aqui que você... Esse trabalho é um trabalho que Vamos eu mostrar curto aqui, muito, né? gente. Esse é um trabalho que eu gosto muito, porque ele tem uma liberdade que em outras coisas eu nunca encontrei. Eu e esse pianista, o Fábio Caramuru, ele é um pianista erudito, ele toca desde 4, 5 anos de idade, ele foi um dos alunos premiados da Madalena Tagliaferro, sabe, da Magda Tagliaferro, lá na Europa e tal. Ele se formou na França, estudou em vários lugares e sempre trabalhou com música erudita, com orquestra sinfônica, sempre, muito, muito. E, de repente, ele resolveu parar de ler, parar de leitura. Ele falou, pô, tudo de saco cheio de ficar sempre fazendo as canções, as mesmas músicas e tal. Porque eu tenho um conceito muito maluco, que às vezes os caras ficam bravos quando eu falo, mas eu acho que todo músico erudito, músico de orquestra, independente da técnica maravilhosa que tem, são caras que fazem cover. Se você pensar bem, porque eles tocam peças de 300 anos, 200 anos, 150 anos, está tudo escrito há muito tempo. Então, é aquela coisa do exercício até interpretar dentro do espírito, né? Será que não tem uma onda, por exemplo, com relação à interpretação? Tem, talvez a vibe seja diferente da música popular. Mas acontece que sempre o regente, a preocupação do regente é sempre buscar o original. Porque eu trabalhei 2 anos ali na USP, na Orquestra Sinfônica da USP, trabalhei com um maestro muito bom, Roberto Moreno, que é um grande maestro, e trabalhei com outros lá também, com maestros de fora, tive a oportunidade de conhecer grandes maestros do exterior e tal. E eu senti isso, que cada um tem o seu jeito de interpretar a canção. E o músico que está ali, ele está a serviço do regente. É como se a orquestra fosse um instrumento do cara. É mais ou menos essa onda, né? Exato. E ele usa os componentes para mostrar a ideia. Né? Para dar a ideia do que ele pensa a respeito daquela canção, entendeu? Daquela área, daquela suíte, daquela ópera, daquela coisa toda. Então, e aí o que tem? O músico ele tem que ser super técnico e super competente para poder executar aquilo dentro do espírito do regente, né? Independente disso, são coisas que estão escritas há muito tempo. Não pode fugir muito ali, ele não pode sair fazendo notas diferentes, não. Ele tem que respeitar exatamente aquela composição do cara, da forma como foi colocado e tal, e só viajar dentro do espírito do regente, mais nada. Então, eu sempre achei isso. Eu, de repente, nesse trabalho, tenho uma liberdade maior, porque, por exemplo, ele tem uma formação erudita, então ele não é jazzista. Ele não tem aquela coisa, aquele cacuete de jazz. O cacuete dele é diferente. Então, a gente sempre, quando a gente toca, é um tipo assim, a gente senta um com o outro e, bom, aí, sai tocando. Ele começa a tocar e eu começo a caminhar com ele e as coisas vão acontecendo, entendeu? E assim a gente fez esse trabalho, não conseguimos em lugar nenhum lançar aqui, ninguém queria. Aí uma amiga dele que dá aula na Berkeley fez uma festa lá e um produtor que estava lá ouviu o cara e falou, pô, quem são esses caras e tal? Pô, quero lançar. Aí lançou nos Estados Unidos. Legal. E tem ido bem, cara, a gente tem vendido legal lá, as coisas estão caminhando, as pessoas... Tivemos, assim, críticas maravilhosas, entendeu? Só que não se consegue essa mídia aqui com isso, entendeu? É difícil, porque é um trabalho bem experimental. Legal. Gostaria muito que o pessoal ouvisse uma canção desse trabalho. Eu vou postar algumas dessas coisas no blog da Venegas, para a galera poder olhar com mais calma. Tem coisas lindas aí, diferentonas, entendeu? Legal. São estudos bem diferentes mesmo, assim. É uma coisa progressiva, ao mesmo tempo é completamente à vontade. Você, sabe, ela vai de acordo com a experiência que você tem. Você não tem que ficar fazendo jazz, não é nada. Você tem que sentir a nota e sair tocando. É muito maluco e funciona. Com certeza. É uma liberdade que a gente sente muito incrível. Você não fica preso a harmonia nenhuma. Legal. Pedrão, infelizmente nosso tempo
acabou. Eu falo demais também, né, compadre? Pô, mas a gente poderia ficar falando sobre essas coisas legais aqui por mais um tempão aqui. Eu espero que você volte aqui pra gente falar compadre. outras coisas. Vai ser Agradeço lindo. muito, pra mim é uma grande honra aí que você Pô, muito esteja aí no obrigado. nosso E obrigado programa. pela tua batalha de me buscar, porque realmente, né, velho desse jeito, dinossauro, Que tem que pôr com um isso, monte que de isso. peso, tem que, né? Tem jeito. É isso. Agradeço também a galera que mandou mensagem que eu não consegui responder, mas é isso. Muito obrigado. E eu queria agradecer aos meninos que tiveram essa paciência, tiraram um bom som, maravilha, brigadão. É isso aí. Muito E bacana. muito obrigado a você, Ivan. Eu que Você agradeço. me criou uma bela oportunidade. Eu Muito que agradeço. obrigado. Seja Muito sempre obrigado. bem-vindo aí. Com o maior prazer. É isso. A Venegas Music TV fica por aqui. Na semana que vem estaremos aqui novamente no mesmo horário, todas as quartas às 20 horas, aqui na justtv.com.br. Agradeço muito todo mundo que assistiu. É isso, um grande abraço. Valeu!